Olá, tudo bem? Espero que você tenha tido uma ótima semana e que seu domingo já esteja sendo um ótimo domingo. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à nossa experiência online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar contigo desse momento. Se você estiver aqui por Volta Redonda, seja morando aqui ou passeando, venha nos fazer uma visita. Eu prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. E se você não mora em Volta Redonda, eu espero que você encontre uma boa igreja, uma igreja saudável, onde você possa exercitar tudo isso e participar com outras pessoas. Se você tiver dificuldade em encontrar uma igreja saudável, mande uma mensagem para a gente, certamente. Eu espero poder conseguir te ajudar. Nós separamos uma mensagem especial para você, é a mensagem do nosso domingo, é a mesma mensagem que nós compartilhamos com a nossa igreja, é feita com muito carinho e eu espero que agregue valor para a sua vida, que edifique a sua família. Fique aí com a nossa mensagem e assim que a mensagem acabar, eu volto com alguns avisos para a gente se despedir, tá bom? Bom culto para você. Tudo bem? Você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? 28 de março de 2021. Talvez para vocês seja novidade, mas há 5 anos atrás, dia 27 de março de 2016, a gente inaugurava a capela oficialmente no Clube Umuarama, é mole? 5 anos. Só quem viveu o Umuarama sabe do drama que eu estou na minha mente agora, lembrando do Umuarama, né? Umuarama, tenda e por aí vai. Infelizmente, no meio dessa pandemia, a gente não consegue fazer a festa que a gente queria fazer para celebrar. Na verdade, a gente nunca fez festa, né, de aniversário da igreja, porque, na verdade, é uma palhaçada danada, um desperdício de dinheiro, a gente gasta dinheiro à toa. Mas 5 anos seria legal a gente celebrar, era uma marca, né? Mas, enfim, a pandemia não deixou. Mas a gente preparou um planejamento de uma celebração em outubro, porque muita gente acha que a gente começou em março, mas, na verdade, a gente começou em outubro de 2015. Então, nesse ano a gente completa, vai para 6 anos, né? Das reuniões mais arcaicas no quintal do meu sogro e por aí vai. Um dia eu mostro fotos para vocês, mas em outubro parece que se tudo melhorar e se a vacina chegar, a gente faz aquela aglomeração que dá gosto de ver e aí a gente, né, como já está acontecendo em outros países do mundo, e aí a gente celebra. Mas eu queria lembrar vocês sobre isso daí, né? Hoje fazem 5 anos que a gente inaugurou a igreja oficialmente. Bom, quem aqui viu na mídia, né, nas mídias sociais, não sei se você usa, mas só para eu ter uma ideia, para ver se eu vou decepcionar alguém, o que é comum, mas eu vou pedir desculpa hoje, excepcionalmente. Quem aqui viu nas mídias que hoje a gente ia falar sobre a fórmula da igreja perfeita? Quem viu? Então, vou pedir desculpas adiantado para você, porque eu ia fazer isso, na verdade ela está pronta, não é uma desculpa de eu não me preparei durante a semana, ela está pronta a série inteira, mas com os eventos que aconteceram na cidade, a gente resolveu dar um passo para trás. Você deve estar reparando, quem já é de casa, que a gente organizou aqui o espaço com um pouco mais de espaço entre as pessoas. Para nós é meio até inconveniente, porque a gente gosta desse contato, né? Mas para que as pessoas se sintam mais à vontade e tenha mais espaço entre elas. A gente foi até meio estrito, se alguém falou isso com você, mais uma vez vou te pedir desculpa adiantado, porque às vezes a gente gosta de sentar perto, né, e trazer a cadeira, mas a gente precisa deixar, pelo menos nesse feriado aí que decretaram no Rio de Janeiro, a gente precisa deixar isso daí para ver se o efeito da vacina realmente tem algum efeito nesse gráfico aí, enfim. Eu podia te explicar um monte de coisa, mas basta te pedir desculpa pelo fato de que a gente não vai conseguir fazer essa dinâmica dessa série da Igreja Perfeita. Talvez depois da Páscoa a gente faça, porque a gente ia dividir em grupos, né? Então, se eu dividir em grupos, certamente as pessoas vão sentar mais próximas umas das outras. Eu sei que a gente tem sofá aqui, mas tudo aqui, como é friamente calculado, assim como o Chapolin, né? Tudo aqui é friamente calculado, a gente resolveu dar esse passo para trás, não é vergonha nenhuma, mas depois da Páscoa a gente começa essa série, então não se decepcione, a gente vai começar essa série depois da Páscoa e fazer esse esquema todo, vai anunciar de novo, e sem problema nenhum. Hoje, na verdade eu estava em casa ontem, e aí essa semana aconteceram alguns eventos aqui na cidade, e fiscalização com a igreja e por aí vai. E muita gente acabou ficando com medo. Eu não sei se esse é o seu caso, não vou te perguntar porque eu não quero te expor, mas muita gente ficou com medo. A igreja pode ser um foco, isso e aquilo e tal, e um sentimento de medo acabou tomando conta da comunidade cristã de novo. Eu acho que desde o começo da pandemia, pelo menos em Volta Redonda, desde o começo da pandemia não tinha
Não houve um momento onde o medo tomou conta como nessa semana. Saiu nos jornais, se você acompanha, tá? Os irmãos da nossa igreja, de uma igreja ali na Voldac, acabaram sendo multados e por aí vai. Eu não estou aqui para defender ninguém, também não estou aqui para criticar ninguém. Eu acho que o exército dos cristãos é o exército que mais mata os seus próprios soldados. Isso é ridículo. A gente deveria, nesse momento, seja lá qual a razão que essa multa chegou, a gente deveria orar por eles para que Deus dê sabedoria para que eles possam lidar com aquilo ali da maneira mais sábia possível, independente se você concorda ou não, se você gosta ou não, isso aí é outra coisa. No céu você vai encontrar com muita gente que você não gosta, para sua surpresa, pode ter certeza disso. Então, isso tomou conta das pessoas, e aí um grupo da nossa igreja se reuniu aqui desde terça-feira, e a gente está discutindo, e aí, o que faz? Para o culto, não para o culto? Muda, não muda? Muda a estratégia? E aí, todo mundo muito preocupado. Eu recebi inúmeras mensagens, perdi a conta de mensagens das pessoas que falam muito e fazem pouco, normalmente são essas pessoas que mandam as mensagens, e aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu pergunto, você tem 5 mil no seu bolso para arcar com compromisso? Não, então fica quieto, que é melhor você não dar opinião. E aí as pessoas dão muita opinião, muita coisa, e eu literalmente fui bombardeado com um monte de opiniões, tentei responder da maneira mais coerente possível, e aí cheguei a algumas conclusões depois de fazer várias análises. Estou te contando essa história porque minha esposa chegou para mim ontem e falou assim, o que você está sentindo? O que Deus falou com você a respeito disso? O que Deus falou com você a respeito desse muda, não muda, de cancela, não cancela? Aí eu dei a resposta mais espiritual que eu já dei para alguém na minha vida. O que Deus falou? Nada. Deus falou nada, a mensagem está preparada e eu não sei o que fazer, porque a gente ia fazer uma dinâmica, dividir grupo. O que Deus falou? Falou nada. E aí, enquanto ela estava escovando o dente e eu estava na porta, aí ela presenciou o pentecostal em mim vindo à tona. Eu comecei a fazer assim, mas nós não somos um povo que teme. Deus não deu para nós um espírito de medo, mas Deus deu para nós um espírito de ousadia. E aí eu comecei a quicar, eu falei, vai sair. Falei, a mensagem chegando aí. Aí ela falou assim, como assim? Essa é a minha mensagem amanhã. Deus não deu para nós um espírito de ousadia. E aí que eu falo para vocês que o segredo... É o quê? É isso aí, tá vendo? O Nídio está ligado. Falei só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Deus não deu para nós um espírito de covardia ou um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Então a gente vai passar por textos hoje que a minha intenção, no fundo do meu coração, depois que eu... Vamos usar um termo que todo mundo entende. Depois que eu tive essa ideia, enquanto eu estava na porta do banheiro, prestes a tomar banho, depois que eu tive essa ideia, que eu acho que veio de Deus, eu falei, vou pregar essa mensagem porque isso vai encorajar a igreja. Eu acho que a gente está passando um momento onde a gente precisa de encorajamento. A gente precisa de olhar mais para o lado positivo e menos para o lado negativo. A gente precisa entender que em tudo isso tem a mão de Deus também. Que Deus continua no controle. Que Deus não está surpreso com o coronavírus. De maneira nenhuma. Não tem nada que surpreenda Deus. Nada é novidade para Deus. E por mais que a gente esteja vivendo tempos de decretos, decreto isso, decreto aquilo, o único que tem poder de decretar alguma coisa que de fato é real é Deus. Os decretos são todos deles. Os decretos são todos dele. O que o homem faz aqui é nada mais, nada menos do que consequência dos planos de Deus. Por mais que isso seja confuso para nós. Pedro, então você acha que Deus causou o corona? Não, eu não tenho nem a audácia de tentar raciocinar o que aconteceu para ele chegar nesse ponto. Não sei a resposta disso. Mas fato é que se Deus é Deus mesmo, se é o Deus que a gente lê aqui nas Escrituras, ele não perdeu o controle de nada ainda. Amém? Então a minha ideia hoje é encorajar você, te mostrando que nada disso é novo. Pandemia não é novo, vírus não é novo, perseguição à igreja não é novo. Inclusive eu acho que hoje tem uma perseguição descarada com a igreja. Mais e mais pessoas estão desistindo da igreja, porque a igreja se tornou irrelevante, a gente já falou sobre isso aqui. Inclusive, um spoiler da série sobre a fórmula da igreja perfeita, uma das coisas que eu queria deixar muito claro, durante 5 anos, eu falei um negócio que foi mal entendido. Eu não sei se eu me comuniquei mal ou a igreja entendeu mal. Mas isso daqui não é igreja, como o Marcelo respondeu aqui. E eu já falei várias vezes que a igreja não deveria ser um clube. Mas isso daqui é um clube. Spoiler para você para a próxima série. Isso daqui é um clube. Todo clube tem um estatuto com o qual os membros do clube concordam
com esse estatuto. O estatuto da igreja é bem simples: participe das atividades e pague as contas. É simples. Então, divide entre nós, paga-se as contas, e se você gosta dos benefícios que o clube te proporciona, você paga para fazer parte do clube. Esse é o básico. Isso aí pode assustar muita gente, mas esse espaço nosso aqui tem todas as características de um clube. Inclusive, toda a igreja é uma associação por natureza. Então, já vai guardando aí na sua mente que nós vamos falar sobre assuntos extremamente polêmicos nessa série da Fórmula da Igreja Perfeita. Mas não é o caso de hoje, eu queria falar só isso para reforçar o que o Marcelo falou. Hoje, eu quero te encorajar, eu vou passar por 3 textos, tentando te mostrar que nada disso é novo e de que a gente precisa adotar uma outra perspectiva. O primeiro deles é Atos, capítulo 4, livro de Atos. Atos do Espírito Santo, muita gente diz Atos dos Apóstolos, mas os apóstolos não fizeram quase nada aqui. Toda vez que você lê isso daqui, você vê Atos do Espírito Santo. Então, Atos do Espírito Santo, capítulo 4, como é de costume na capela. Qual versículo, Pedro? Todos, Então, nós vamos ler todo o capítulo 4 de Atos, pausadamente aí. Antes da gente começar a ler Atos capítulo 4, você precisa entender o que está acontecendo. Antes de Jesus morrer, ele falou: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não saiam daí, vocês ficam aí em Jerusalém, que eu vou mandar descer poder do céu para vocês serem minhas testemunhas. No primeiro capítulo do livro de Atos, isso acontece, o Espírito Santo aparece, pela primeira vez na história da igreja neotestamentária, e aí ele traz esse poder para testemunhar. Então, os mártires de Jesus Cristo, as testemunhas de Jesus Cristo, os apóstolos, começam a pregar a partir dali. Isso é Atos capítulo 1, naquele evento que desce o Espírito, o pessoal começa a falar umas línguas estranhas, todo mundo entende, por aí vai. Atos capítulo 2, isso continua. E aí tem a primeira descrição da igreja perfeita. Atos capítulo 2, do 42 até o 47, quando eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão, a oração, o partir do pão, e Deus ia acrescentando à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. Ninguém tinha necessidade de nada e por aí vai. É um dos versículos que a gente aqui é base para nós. No capítulo 3, Pedro e João, passeando por Jerusalém, passam na frente do templo, o local de culto deles, e ali havia um paralítico. Você conhece essa história? Havia um paralítico ali na porta do templo, ninguém conhece, então vou contar a história. E aí esse paralítico estava ali pedindo dinheiro, pedindo esmolas. Pedro fala para ele aquela frase famosa: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Só para ver se você entendeu. Aonde o paralítico estava? Na porta do templo. Todos os religiosos caminhavam em direção ao templo para cultuar como era costume. E eles estavam acostumados, assim dá a entender o texto, eles estavam acostumados a ver aquele paralítico ali pedindo por esmolas. Quando eles chegam e veem o paralítico pulando de alegria e louvando junto com eles, que era um absurdo, porque se o cara era paralítico, ele tinha um defeito, se ele tinha defeito, era praga de Deus, ele não pertencia ao templo. Agora esse cara estava dentro do templo, louvando a Deus, junto com todos aqueles que eram abençoados por Deus. Aquilo causa um escândalo, e aí eles começam a se perguntar: o que aconteceu com esse cara? E aí chegam à conclusão, depois de muita conversa, muita explicação, muito debate, que Pedro, ao passar por ali, curou o cara. Eles vão atrás de Pedro. Pedro, que negócio é esse? Como que você curou esse cara? Que mágica é essa que você fez? Essa é a ideia do texto. E aí Pedro, no capítulo 3, explica para eles: eu quero que vocês saibam que esse cara não levantou por nada que eu falei, ou por nenhum poder que eu tenho. Esse cara levantou por causa do poder que está no nome de Jesus. Aí começa o escândalo. Porque Jesus não foi crucificado por ser Messias. Jesus foi crucificado por ser uma ameaça ao sistema religioso deles. Então, no sistema religioso deles, tinha outras maneiras de ser curado. Ou você ficava na beirada da piscina, quando o anjo tocava na água, você ia e pulava dentro da água, ou você ia até o sacerdote e levava um sacrifício, mas cura de graça não tem. É a primeira aparição do SUS, Sistema Único de Saúde, cura de graça, na Bíblia. Não tinha. Todo mundo tinha que ter um plano de saúde espiritual. Aqui não, aconteceu de graça. Aquilo gera um escândalo. Pedro é arrastado junto com João para um grupo de líderes religiosos, sacerdotes e sumos sacerdotes, para ser interrogado. Que negócio é esse do nome de Jesus? Esse é o capítulo 4 que a gente vai ler agora, quando Pedro, depois de explicar, passa por esse momento de perseguição, e aqui tem algumas coisas que eu quero que você veja.
que eu acho que são válidas para o nosso contexto hoje também. Nós vamos lendo rapidinho aqui, a gente vai passar pelo capítulo quase todo, vai acompanhando aí. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo. Olha como é que a parada era restrita. O capitão da guarda do templo e os sacerdotes. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Qual é o problema aqui? Eles não criam na ressurreição dos mortos. Para ele, vida era aqui e acabou. No máximo, um pouquinho de filosofia grega, com a eternidade da alma, mas não tinha ressurreição física. Então, aquilo gerou escândalo. Aí, a parte que eu expliquei para vocês, agarraram Pedro e João e levaram para lá. No versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caiafás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Aqui a primeira aparição no Novo Testamento do nepotismo. Aqui juntou a família e a família vai resolver o que faz com os apóstolos. Veja que religião doida que acontecia aqui. Mandaram trazer também Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? A cura do paralítico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Essa é a primeira declaração que Pedro faz. Olha só, vocês estão apertando a gente aqui. Então vamos fazer o seguinte: esse Jesus que vocês mataram há pouco tempo atrás, é no nome dele que esse cara está curado aí no meio de vocês. Imagina se você fizesse parte da religião judaica e estivesse assistindo esse debate. Na sua cabeça, provavelmente ia passar algo assim. Como assim? No nome de Jesus? Porque pode ser no nome de Herodes, pode ser no nome de Pilatos, talvez, que é um cara importante, pode ser no nome de Zeus. Inclusive, Pedro, se eu não me engano, ou Paulo, foi chamado de Zeus, quando em alguns eventos curava as pessoas. Pode ser no nome de um deus, talvez o deus de Artemis ali, da cidade de Éfeso, pode ser no nome de alguém, mas Jesus está morto. Como assim, no nome de Jesus? Essa era a questão. E Pedro era extremamente confiante nessa afirmação. É no nome de Jesus que esse cara está curado aí, no meio de vocês. E aí, tem uma citação aqui do Salmo 27, se eu não me engano, a gente não precisa ler. Aí Pedro repete o seguinte, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aqui rolou um funil da salvação. De todos os métodos possíveis que alguém pode imaginar, ter vida eterna, ir para o céu, viver com Deus, os caras limitaram e falaram assim: salvação é só no nome de Jesus. Mas ninguém salva. Aí você me pergunta assim: Pedro, mas e o cara bonzinho? Uma vez me fizeram uma pergunta interessante, e essa pergunta já foi feita para vários teólogos, não que eu seja teólogo, embora no sábado a gente estuda um livro que chama Somos Todos Teólogos. Então vou me arriscar aqui na teologia, que não é minha praia, não gosto de teologia, não gosto de igreja, e tenho um pouco de ojeriza crente, mas vou me arriscar aqui na teologia. Quando as pessoas falam assim: como é que faz com aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho de Jesus e é inocente? A minha resposta é óbvia. Pessoa que mora na ilha deserta, o índio, que nunca ouviu a mensagem de Jesus e é inocente, vai para o céu, pô. Óbvio. Óbvio. Como é que o cara vai para o inferno? Como é que ele vai ser condenado se ele é inocente? Ele vai para o céu. Aí eu tenho uma outra pergunta. Quem é inocente? Ninguém. Ninguém é inocente. Todos pecaram. Todos estão destituídos agora. Eu não fiz nada. Você já nasceu nele. E vai morrer nele. Todos nós.
A única diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que estão condenados não é nada que a gente faz, é a misericórdia de Deus, que por alguma razão inexplicável ao cérebro humano, resolveu escolher aqueles que foram salvos. Então, o cara inocente que mora na ilha deserta e nunca ouviu o evangelho vai para o céu? Claro. O problema é achar ele. Se você achar ele, ele vai para o céu. Certamente. Vai morar com Deus. Vai ficar com Jesus. Se ele é inocente, vai ficar com... Esse negócio de, ele foi bonzinho, ele vai para o céu e tal, vai dar ruim para todo mundo. Porque ninguém é bom. Todos são maus. Basta a gente lembrar do exemplo da criança. A gente não precisa ensinar a criança a ser mal educada. A gente precisa ensinar a criança a ser bem educada. Porque mal educado, todos eles já nascem. É instinto. Instinto. A gente tem que consertar, aparar as arestas, podar os ramos. É assim que funciona a educação de crianças. Quem não tem filhos, se prepare, sua vida vai acabar. Não há salvação em nenhum outro nome, é o versículo que ele fala. Aí ele fala assim, versículo 17. Vendo a coragem de Pedro e João, olha que interessante, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui vai uma observação para mim e para você levar para casa. A coragem que você proclama o evangelho revela a intimidade que você tem com Jesus. Quanto mais coragem você tem na proclamação do evangelho, revela quanta intimidade você tem com Jesus. Se você tem medo de falar a respeito de Jesus, revela a pouca intimidade que você tem. Por isso que Jesus disse que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. E aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. É exatamente por isso. Porque o nível de coragem que você tem ao pregar, ao comunicar, ao viver o evangelho, revela o nível de intimidade que você tem com Jesus. Quanto mais intimidade, mais ousadia. Quanto menos intimidade, menos ousadia. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam fazer contra eles. Ali, olha que interessante, eu anotei aqui que a prova do milagre, da intimidade, da ousadia deles, não era a palavra deles, não era o discurso deles, era o homem curado. Então, muitas das vezes, as pessoas querem debater e querem convencer os outros a respeito do evangelho, a respeito de Jesus. Não precisa. Faz igual o Tiago. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Afinal de contas, a árvore é conhecida pela sua definição biológica. A árvore é conhecida pela quantidade de versículos que ela consegue memorizar. Ou a árvore é conhecida pela quantidade de cultos que ela frequenta todo ano. Porque quem não vai ao culto não é crente. Ou a árvore é conhecida pela quantidade de dízimo e ofertas que a pessoa deposita no totem. Só na capela a gente chama gasofilaço de totem. Nenhuma outra igreja você vai ver um totem. Eu fiquei de cara quando o Marcelo falou isso, totem. Nunca vi esse nome. Isso é um totem. Então, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. A árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Pelo fruto. Então, não adianta nada você sair recitando versículo, convencendo as pessoas, sendo eloquente, sendo um ótimo pregador, se a sua vida não transparece intimidade com Jesus. Se a sua vida não transparece relacionamento com Jesus. Quanto maior a intimidade, maior a ousadia. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Esses são os religiosos discutindo. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam milagres, que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar, não tem como negar. O cara era paraplégico e agora ele está andando. Esse cara vai passar pela cidade é pequena, todo mundo conhece, fofoca vai rolar. Não tem como negar. Todavia, para impedir que se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos advertê-los que não falem com mais ninguém sobre este nome. Há 2000 anos atrás, existe uma perseguição da igreja. Todo milagre, toda salvação, toda restauração gera escândalo para aqueles que são contra Deus. E a todo tempo, o diabo, o seu exército, as pessoas más, os seres humanos, todo mundo coopera contra o reino de Deus.
Mas, graças nós damos a Deus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós invadimos de voadora, essa é a mensagem de Jesus. A gente não bate na porta do inferno, a gente invade de voadora e pedaço de pau na mão, que é para arrebentar com o demônio. Esse é o movimento da igreja. O inferno existencial que as pessoas vivem, a depressão, as calúnias, o negativismo do mundo, as doenças, as circunstâncias que assolam o mundo, esse inferno existencial, antes ainda desse inferno de condenação eterna, é nesse inferno que a gente entra e fala assim: você estava perdido, agora você foi encontrado. Não tem nada que você fez para encontrar Jesus, você foi encontrado. É daí que vem a beleza das músicas que dizem: eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. É passado particípio. Alguém fez... Caramba, hein? Vocês pegaram essa dica aí? Pessoal que está fazendo concurso, vestibular e tal. É assim mesmo que fala? Participe passado? Past participle. É assim que fala? Não? Não, né? Reprovei. Passado, pretérito, perfeito, particípio. Aleluia, glória a Deus. Isso aí. Falei em línguas agora. Mas você entendeu? É passivo. Alguém fez por mim. Não é eu que faço. Eu não fui lá e achei Jesus. Ele que veio e me encontrou. Ele tinha 100 ovelhas, mas ele disse: existem ovelhas que não estão nesse aprisco e eu preciso ir buscá-las. E o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da uma. Sabe quem é uma? Você. Eu. Nessa parábola de Jesus da ovelha perdida, de Lucas capítulo 15, as ovelhas que já estavam encontradas, sabe quem que eram? Você sabe quem que eram? Os judeus. Jesus falou: vocês já estão encontrados. Porque quando Paulo vai fazer uma exegese a respeito do evangelho, ele fala: o Messias é dos judeus, a salvação é dos judeus, a glória é dos judeus. Por isso que quando ele chega no capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos, ele fala: vocês, gente, vocês abrem o olho, porque se Deus não poupou nem os ramos originais da oliveira, acho que é oliveira ou videira, sei lá o que ele fala lá, se ele não poupou nem os ramos originais, vocês ele arranca fora fácil. Então, fica ligado, fica esperto, essa é a mensagem de Jesus, porque esses aqui estão garantidos. Agora, a ovelha perdida são os gentios. É por isso que Paulo tem tamanha convicção, quando ele briga com Pedro, ele fala assim: então tá, você fica com as ovelhas que já estão salvas, eu vou para aqueles que estão perdidos, porque eis aqui uma declaração digna de ser aceita: eu sou pecador e dentre os pecadores o pior. E ele vai atrás de quem? Dos pecadores, dos gentios, dos que não tinham relacionamento com Deus, porque isso é religião. Religião é religar com Deus. O homem que estava desligado, agora ele está religado com Deus. Estou extremamente incomodado com o irmão ali, cara. O irmão está assim, ó. Você está bem aí, irmão? Está tranquilo? Você quer sentar aqui, ó? Você pode chegar para lá um pouquinho, se você quiser sentar aqui, ó. Que eu estou vendo ele ali desviando do Pedrão. O Pedrão com aquele chapéu Panamá ali, não dá para ver nada, entendeu? Show. É só para garantir que você está bem, entendeu? Porque de repente você vai sair daqui com torcicola e nós vamos ter que orar por você ali na porta para poder curar, igual o Pedro. Mas enfim, eu me perco fácil, gente. Onde é que eu estava mesmo? Atos. É isso aí, vamos voltar para Atos, que eu já me perdi onde que eu estava falando. Para impedir, é isso aqui que eu vou falar. A todo tempo, há 2000 anos atrás, já existe uma perseguição à igreja. Existe um plano para silenciar a mensagem de Jesus. Existe um plano para silenciar a mensagem de Jesus. E esse plano começou há muito tempo atrás. Antes que Jesus aparecesse na terra, esse plano já existia. Então, o nosso trabalho é gritar alto. Nosso trabalho é não nos deixarmos ser silenciados. Só isso. E aí você vai ver que a oração dos caras... Olha que interessante. Essa é exatamente a oração da igreja. Olha que interessante. No versículo 16. Então, chamando-os novamente, o Sinédrio chamou os caras, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, sendo abusados, responderam... Abusados é observação minha. Responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus. Eu adoro essa afirmação. Se é justo aos olhos de Deus que nós obedeçamos a vocês ou a Deus.
Ou seja, o que Pedro disse? Pedro está na frente dos caras e fala assim, olha só, eu não sei vocês, se vocês quiserem julgar, o problema é de vocês, mas eu vou continuar pregando a respeito daquilo que eu vi. Jesus curou o cara. Não tem como. É a mesma história de João capítulo 9, se eu não me engano, quando o cego é curado por Jesus. Acho que é João capítulo 9, posso estar errado. E aí quando ele é curado por Jesus, o Sinédrio, mesmo o Sinédrio chama ele e fala assim, o que aconteceu? Jesus me curou. Mas o que aconteceu? Jesus me curou. Chama os pais desse cara. O que aconteceu? Fala, o moleque é velho, você pergunta para ele que ele sabe responder por ele mesmo. O que aconteceu? Jesus me curou. Mas como? Olha a resposta dele. Ó, como eu não sei. Eu sei que eu era cego. Agora eu vejo. Acabou. É o que eu sei. O nosso trabalho é continuar a proclamação em alto e bom som. Só isso. A gente não precisa convencer ninguém, a gente não precisa de batalha espiritual, de lutar com o diabo. Se você tentar lutar com o diabo, você vai perder. Vai perder. Porque tem todas as artimanhas. Ele é mestre no Kung Fu, ele vai te arrebentar. Não luta. Do diabo você corre. Você resiste o diabo e foge da tentação. Não entra numa briga que você não vai ganhar. Nossa batalha, ela ganha de joelhos. Não é na força do nosso braço. A gente ajoelha e fala, Deus, agora eu estou fraco. Aí Deus fala assim, que bom. Porque quando você é fraco, é aí que você se torna forte. Nesse momento que a igreja está com medo, Deus está falando assim, que bom, agora vocês vão ajoelhar e vão orar e vão me buscar. E se o povo se humilhar e se arrepender dos seus pecados e clamar, eu ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. Essa promessa de Deus é milenar. Toda vez que alguma coisa assola o mundo, quando a igreja se arrepende, Deus entra no cenário. Quando a igreja é soberba, Deus sai de cena. É sempre assim. Quanto tempo mais nós vamos esperar? Quantas vidas mais nós vamos perder? Quantas crises econômicas e hospitalares nós vamos ter até a gente começar a orar, a clamar? Quanto tempo a gente vai esperar para se relacionar com Deus? E olha que interessante, aqui começa a ficar interessante o texto. Pedro e João disseram isso para eles, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois das ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Eu não sei porque tem essa observação aqui, só porque o cara tinha 40 anos ele não podia ser curado. Mas enfim. Aí, continuando. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, foram aonde eles se reuniam, muito provavelmente a igreja deles, seja na casa ou seja no templo, a gente não sabe, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, eles levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, olha a oração desse povo, que maturidade, ó soberano Deus, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, essa perseguiçãozinha aí não é novidade para você. Você que fez tudo isso aí. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do seu servo Davi, nosso pai Davi, e aí ele cita aqui outro salmo. De fato, olha só, versículo 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem o Senhor ungiu. Olha a oração, no meio da oração do povo eles falam assim, realmente, Herodes e Pilatos fizeram um complô, mataram Jesus. O que é isso? Isso é uma oração realista. Realmente, Deus deu ruim para o nosso lado, que Jesus morreu. A gente sabe que ele ressuscitou, por isso que nós estamos aqui vivenciando, pregando, sendo igreja. Mas que é fato que os caras venceram, pelo menos naquele tempo eles venceram. Deu ruim para nós. Aí eles continuam a oração. Olha só que interessante, olha a convicção. Ao mesmo tempo que eles aceitam que Herodes e Pilatos venceram, eles dizem o seguinte, na oração deles, eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam determinado ou decretado, já que está na moda os decretos, decretados de antemão que acontecesse. Muitas pessoas têm dificuldade com isso daqui, mas a morte de Jesus na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, foi decretada por Deus. Decretada por Deus. É interessante que a gente fala uma frase muito comum na igreja, né? Antes do haja luz, houve cruz, né? É uma frase muito comum aí no nosso meio.
E aí, ontem eu estava pensando a respeito disso daqui, eu queria te dar mais uma observação para você levar para casa, mais um negócio interessante. Quando Jesus morre na cruz, ele fala assim, está consumado, é um dos brados dele na cruz, está consumado, que significa já fiz tudo o que tinha que fazer, não tem mais nada para fazer. Essa frase, está consumado, ela é um eco do que Deus disse no último dia da criação. Na verdade, no primeiro dia de descanso. Por isso que domingo não é o último dia da semana, é o primeiro dia da semana. E aí a gente adaptou e disse que era domingo, mas ninguém sabe. Né? Ninguém sabe se era 24 horas mesmo ou não. Mas fato é que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou, certo? Todo mundo conhece isso? No 7º dia, Gênesis capítulo 2, no versículo 2, Deus, as escrituras, sabe-se lá quem escreveu Gênesis, ninguém sabe, mas as escrituras dizem o seguinte, no 7º dia, ao ter terminado tudo que havia feito, Deus descansou. Essa expressão ter terminado significa a mesma coisa que o está consumado. Acabou, não tem mais nada para fazer. Olha que interessante. O está consumado, ele foi decretado na criação, revelado na crucificação e manifesto na criação. Entendeu? Ele foi decretado na criação de todas as coisas, ele foi revelado na cruz de Jesus, aí ficou claro para nós, acabou, não tem mais nada para fazer, e ele é manifesto hoje na criação. É por isso que toda a criação aguarda a manifestação, o manifesto dos filhos de Deus. Quando a gente começar a se manifestar de acordo com a glória de Deus, o reino desce. Por isso que a oração que Jesus ensinou para nós não é, Pai, leva-nos para o teu reino, porque Jesus anunciava o reino de Deus chegou. A oração do Pai Nosso é, venha a nós o teu reino, na terra como no céu. Pergunta para você, você está vivendo céu ou inferno? Por que nós estamos vivendo um inferno na terra? Por que é só problema atrás de problema? Por que é só crise? Por que é só doença? Por que é só choro? Tudo bem que Jesus prometeu que vai vir uma fase de tribulação, mas por quê? Porque nós não estamos manifestando a glória de Deus. Porque se a gente estivesse manifestando a glória de Deus, todo mundo, todo cristão, todo aquele que tem fé, o reino viria. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente existencial onde só a vontade dele acontece. Você acha que é vontade de Deus que as pessoas morram numa doença triste dessa? Claro que não. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Não tem prazer na morte de ninguém. Você acha que é da vontade de Deus a pessoa passar fome? Desigualdade social? A pessoa morar num lugar, num barraco que passa esgoto dentro do barraco? Você acha que Deus quer isso para alguém? Claro que não. Claro que não. Eu nem sei se Deus quer que alguém more em algum lugar. Tem isso também. A gente vê a novelinha lá, a viagem, todo mundo parando no céu com roupa branca, ninguém tem casa, não sei. Mas fato é que Deus não quer ninguém cheirando esgoto na hora de dormir. Isso é fato. Porque se eu não quero, imagina Deus. Aí como é que você faz uma afirmação dessa, Pedro? Basta você olhar quando Jesus fala a respeito dos pais. Se os pais de vocês que são ruins querem o bem de vocês, imagina Deus, que é muito melhor. Por isso vocês não devem se preocupar com o que se vestir, com o que comer, com o que beber. Porque Deus, que é seu pai, sabe de todas essas coisas. Quando você começa a entender o Evangelho, faz todo sentido. Aí a gente não vive uma vida, que é muito comum do crente hoje, que é uma vida repleta de afirmações dogmáticas sem sentido nenhum. A gente afirma que Deus mandou seu Filho unigênito ao mundo para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e não sabe o que significa. A gente afirma que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas não sabe o que significa. A gente afirma que o salário do pecado é a morte, mas não sabe o que significa. O dom de Deus é vida, mas também não sabe o que é vida. Por quê? São declarações dogmáticas, sem reflexão nenhuma. Jesus não te chamou para uma religião e nem para uma vida dogmática. Jesus não está preocupado com quantos versículos você memorizou. Jesus, para te falar a verdade, Jesus está nem preocupado se você leu a Bíblia. Ele não está preocupado se você leu a Bíblia. Nossa, Pedro, como é que você fala isso? E o analfabeto, faz como? Então o analfabeto não pode ser salvo? Cid Moreira, né? Quem consegue ouvir Cid Moreira? Ninguém, dorme. Então, é uma realidade que você precisa entender. O que Deus está preocupado? Deus está preocupado com o seu coração. E o quanto você se entregou para Ele. Se você tem o privilégio
de saber ler e está entre os 30% da população mundial que consegue ler, leia. Se você não sabe ler, né, não é o caso aqui de ninguém, eu acredito, mas a pessoa que não sabe ler, ela não vai ser condenada porque ela não sabe ler Bíblia. Claro que não. Deus está preocupado é com o nosso coração. O quão entregue nós estamos. E aí, olha que interessante, para a gente terminar, né? Eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decretado de antemão. Agora, Senhor, olha a oração deles. Agora, Senhor, considere as ameaças deles. Tudo bem, o povo está ameaçando a gente. Eles vão bater na gente, eles vão prender a gente. Então, olha, imagina a posição de Pedro e João. Imagina que Pedro e João estão numa igreja igual essa. Aí eles sobem aqui nesse palanquezinho aqui, que o pessoal usou a desculpa da pandemia para criar espaço, mas na verdade o pessoal da câmera queria que eu parasse de andar aqui e me botaram preso aqui. É por isso. Né? Mas imagina que Pedro e João sobem aqui, aí vocês, a igreja, começam a orar. Qual que é a expectativa de Pedro e João? Normal, natural, para nós, naturais. Os caras vão orar para Deus fazer um milagre para a gente não ser preso. Vão orar para fazer um milagre para a gente não apanhar. Vão orar para fazer um milagre para a gente não ser crucificado. Né? Glória a Deus, a oração do justo pode muito em seu poder. Então, cheio de justos na igreja, cheio de gente justificada, vamos embora, só alegria, Deus vai livrar a gente. Aí o povo começa a orar, Deus, considera as ameaças do povo e dá coragem para eles pregarem. Imagina Pedro e João, peraí, vocês estão orando errado aí, gente. Vocês estão fazendo a oração errada, a gente está querendo ser livre, a gente está querendo ser liberto dessa perseguição. Vocês estão orando para a gente pregar no meio da perseguição, está errado. Aí o povo continua orando. Enquanto eles estão pregando, que o Senhor continue realizando as maravilhas e os sinais e os milagres, curando e estendendo a sua mão durante a pregação deles. Mas não deixa os nossos irmãos pararem de pregar. Dá ousadia para eles pregarem. Qual que é a nossa oração no meio da pandemia? Não é, Senhor, acaba com a pandemia. É, Senhor, usa a pandemia e dá coragem para a gente pregar e orar o que precisa pregar e orar para as pessoas se arrependerem e te conhecerem. Essa é a nossa oração. Qual que é a oração no meio da perseguição? Não é, Senhor, livra-nos do mal. Não é essa a oração. Porque quando Jesus orou, ele falou assim, eu não vou pedir para o Senhor tirar eles do mundo. Eu estou enviando eles para o mundo. Só vou pedir para o Senhor proteger eles enquanto eles estão lá. Ou seja, o bicho vai pegar para o nosso lado. E quando o bicho pega para o nosso lado, a gente faz o que a gente já citou aqui. Se arrepende, se ajoelha e ora. Para que eles anunciem a sua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, já falei isso daqui. Aí, versículo 31, o último versículo que eu vou ler daqui. Depois de orarem, presta bem atenção nessa leitura. Quero que você preste bastante atenção nessa leitura, isso aqui precisa te trazer convicção. Depois de orarem, o lugar onde eles estavam tremeu. Depois que eles oraram, o lugar onde eles estavam tremeu. Às vezes a gente acha que está escrito só na Bíblia. Tem um livro muito antigo que chama Caçadores de Deus. É a história de um povo que orava e o lugar tremia. Você pode procurar também nos registros históricos de Jonathan Edwards. Diz que quando ele entrava na igreja para pregar, antes que ele começasse a falar, o povo se arrependia. Olha que coisa louca. O cara chegava para pregar, antes que ele abrisse a boca, o povo estava de joelhos se arrependendo. Numa das pregações de Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, ele repete o versículo de Deuteronômio, e eu vou parafrasear aqui, não me lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala assim, eis que eu ponho diante de vocês hoje vida e morte. Aí ele faz uma pausa. Irmãos, eu imploro, escolham a vida. E diz que quando ele disse isso, não restava uma pessoa sentada, todos no chão de joelhos arrependidos, chorando, clamando a Deus. Não tem como um lugar desse não tremer. Pode até não tremer o chão, mas que você vai sentir tremer, vai. Você vai sair, não tem uma rachadura no chão, mas que você vai sair de lá falando que o chão tremeu, você vai sair de lá falando que o chão tremeu. Porque isso vai além das dimensões físicas, isso é espiritual. Pergunta para você, qual foi a última vez que você sentiu o chão tremer quando você orava? Qual foi a última vez que você experimentou Deus? Qual foi a última vez que você viu a glória de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu o vento do Espírito Santo passar e era inevitável, cara, não tinha como não chorar? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você?
Qual foi a última vez que você, que é músico na sua casa, pegou lá seu violão, seu piano, sua voz, enquanto você fazia uma devocional na sua casa, você não conseguia parar de chorar e não saía música? Qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus e as lágrimas se derramavam nas páginas e estragava a sua Bíblia? Qual foi a última vez que Deus trazia à sua memória o nome de alguém e você orava por aquela pessoa e você conseguia sentir o que ela passava, a ponto de pegar o telefone ou fazer uma visita e falar assim: eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui, porque Ele falou comigo? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, igreja? Se a gente não escuta a voz de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Se a gente não escuta Deus falar, o que nós estamos fazendo? O que é isso que nós estamos fazendo aqui? Serve para quê? O lugar tremeu. Enquanto nós não resolvermos, de uma vez por todas, sermos crentes, nós não vamos experimentar o reino de Deus. Nós vamos viver na mesmice. Arrisco dizer que nós não vamos ser nem salvos, porque não existe alguém que experimentou a salvação de Jesus Cristo e não experimenta tudo isso. Você precisa se cobrar. Eu lembro que os pentecostais, na minha época de cristão novo, eles diziam que você tinha que... Como é que ele fala? Como é que eles falavam? Você tinha que sentir Deus. Deus não é um calafrio que você sente, mas faz muito... Eu acho que tem muita gente que vive há muito tempo cético demais e não sente Deus. Sabe onde que você sente Deus? Não é na igreja. É no seu quarto. Na sua casa. É na oração na hora do almoço. Você vai orar e não consegue parar. É na hora de dormir, que a maioria dos crentes vai orar e dorme. O crente de verdade vai orar e perde o sono. É aí que você sente Deus. Sabe por que eu acho que a gente não está sentindo Deus? Volta comigo aí em Mateus capítulo 8. Eu até ia ler Timóteo, talvez de noite sobre tempo, mas eu não vou ler Timóteo. Volta comigo aí em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículo 22, é a história de quando a tempestade toma conta do barco onde eles estavam numa transição, de um lugar para outro. E aí o texto diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, o quê? Dormia. Por quê? O Deus que criou todas as coisas não é surpreendido com o resultado da criação. Mas nós, como fazemos parte da criação, somos surpreendidos o tempo todo pela magnitude dessa criação. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. No Evangelho de Marcos e no de Lucas, ele tem uma pergunta interessante que eles falam assim: o senhor não está percebendo que nós vamos morrer, não? Como se ele não soubesse do que estava acontecendo. Daí ele pergunta o seguinte: por que vocês temem? Por que vocês têm medo? Não temam, homens de pequena fé. E aí ele disse para o mar: acalma-te, e o mar se acalma. E os discípulos espantados dizem: quem é esse? Olha eu ouvindo, quem é esse que até o mar e o vento o obedecem? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Você orou com alguém e a pessoa vira para você e fala assim: quem é esse que até X, Y e Z ele muda? Qual foi a última vez? Sabe por que a gente não está vivendo isso? Porque nós nos deixamos ser tomados pelo medo. A gente precisa entender que o oposto de fé não é dúvida. É bom que você tenha dúvida. O oposto de fé não é descrença. É bom que você desconfie das coisas, porque isso solidifica a sua fé. O oposto da fé é o medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia. No momento em que o medo se apresentar, você tem autoridade para expulsar esse medo da sua vida e dizer: Deus não me deu esse espírito, isso não pertence a Deus. Deus me deu um espírito de ousadia.
Eu sigo o meu caminho, eu sigo em frente, sabe por quê? Porque Deus vai na minha frente, Ele abre o meu caminho, Ele é o que abre o mar e me faz andar a passos secos. Esse é Deus. Ele é o que põe a nuvem em cima de mim para que eu não queime. Ele é o que põe o sol em cima de mim à noite para que eu não congele. Ele é o que abre a porta e cria a porta onde não há porta. É Ele que fecha a porta que o homem abre cheio de tentação. É Deus que traz a cura. Não é a medicina está aí para ajudar? Sim. O médico está aí para ajudar? Sim. Mas se Deus não decretar cura, ninguém cura. Ninguém cura. Enquanto a gente não viver como crentes, você vai no hospital, vamos fazer uma cirurgia. Qual a primeira coisa que a gente faz? Lavar a mão e esterilizar. Não. A primeira coisa que a gente faz é orar. Deus, eis aqui o teu servo, vai passar por uma cirurgia. Nós não sabemos o que vai acontecer do lado de lá. Nós oramos para que a sua vontade seja feita. O nosso desejo é que ele volte são, mas que a vida dele glorifique o seu nome. Qual foi a última vez que a gente orou no hospital e o médico se surpreendeu? Qual foi a última vez que a enfermeira não conseguia entrar no quarto porque os crentes oravam? Eu faço poucas visitas de hospital, mas eu lembro que eu fui fazer uma visita no hospital de um menininho recentemente e ele estava com um tumor no cérebro. E aí eu entrei no quarto, estava aquela paz e tal. E aí na hora que estava só a mãe no quarto. E aí eu dei um presentinho para ela, falei, vai ficar tudo bem e tal, aquela palavra de conforto. E não é um negócio que eu me sinto muito à vontade, não mesmo. Aí ela falou assim, a gente pode orar? Eu falei, claro. Na hora que a gente começou a orar, uma paz tomou conta daquele espaço, que ela era diferente na hora que a oração acabou. Eu não sei porquê, não é porque a oração é mágica. Ela virou para mim e falou assim, realmente nada se compara à oração do crente. Eu estou na Unimed, no melhor hospital, com todo cuidado, com os melhores médicos da região. Mas só Deus traz conforto. Naquele momento ali eu relembrei e falei, realmente, Deus nos chamou para ser conforto para as pessoas. Para que nós estamos aqui? Para ser conforto para as pessoas. Para trazer uma palavra de encorajamento. Hoje, a minha intenção é que você saia daqui encorajado, sabendo que pandemia não é novo. Pandemia não é surpresa. Perseguição não é surpresa. Deus está no controle e você não pode se deixar ser tomado pelo medo. Deus não te deu esse espírito. Deus te deu um espírito de ousadia. Então saia daqui e seja ousado, não irresponsável, ousado. E que o nome de Deus seja glorificado na sua vida a todo instante. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por a gente poder refletir nesse contexto, nessa palavra, nesse evento histórico e saber que nada disso é novo para o Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor continua no controle, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua operando milagres e nós somos gratos por isso. Pai, eis aqui a sua igreja local, o nosso pequeno clube que tenta ser igreja. Pai, a minha oração é que cada um de nós seja revestido de uma autoridade, de uma ousadia tamanha como nunca antes. E que nós sejamos transtornados, cada um de nós, independente do nível de conhecimento que nós tenhamos. Que nós sejamos transtornados pelo Espírito Santo que vem do Senhor. Para que durante principalmente nesse tempo, Pai, nesses 10 dias, que o governador do estado e o prefeito decretaram que nós vamos ficar trancados, onde tanta gente age com irresponsabilidade, alguns viajam, outros se aglomeram e nós não sabemos o que fazer com esse tempo. Eu particularmente não sei o que fazer com esse tempo. Não sei se eu sou contra, se eu sou a favor, mas o que eu sei é que o Senhor continua no controle. A nossa oração, a minha oração é que a sua igreja seja despedida, revestida de autoridade, cheia do Espírito Santo, com todas as palavras necessárias na ponta da língua, para ser bênção, para ser encorajamento e para ser esperança no momento de crise, para ser ousadia no momento de medo, e que a sua igreja, tanto a nossa igreja local, o nosso clube, quanto os outros clubes aqui em Volta Redonda, todos os outros, IPV, Projeto Vida, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia, denominacionais, não denominacionais,
todos os nossos outros irmãos sejam revestidos do Espírito Santo, que eles sejam transformados, os que estão vivendo em pecado se arrependam dos seus pecados, os que estão buscando ao Senhor sejam revestidos e presenteados com a sua presença. Pai, que cada um de nós seja um instrumento estratégico nesses 10 dias, que a minha oração genuína, que Volta Redonda seja um exemplo, Talvez essa não seja a sua vontade, Pai, mas o desejo do meu coração é que o Senhor nos use como exemplo, como igreja, com cuidado, com cautela, mas sempre com ousadia. Sempre com ousadia. Traz, Pai, aqueles que o Senhor determina que serão salvos, que vão se juntar à sua família. Tira aqueles que não fazem parte do seu plano. Elimina toda a vontade do ser humano, toda a estratégia, todo o planejamento, e que o seu Espírito Santo seja o único a operar no nosso meio. Perdoa os nossos pecados, continua nos santificando na sua palavra, que é Jesus, fortalecendo o nosso relacionamento com Ele. Obrigado, Pai. No nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, é isso. Essa foi a nossa mensagem. Eu espero que tenha te edificado, espero que tenha feito bem para você, que te faça refletir. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de relembrar toda vez que a gente se encontra. Uma delas é a respeito do nosso grupo de conexão. São os nossos grupos pequenos que se encontram durante a semana, presencialmente ou virtualmente, para discutir as coisas que a gente aprendeu, para discutir a respeito de questões da vida, onde a gente pode se aprofundar, onde a gente pode dividir as nossas dores. Enfim, nós temos vários. Eu gostaria que você participasse de um. Só assim você vai conseguir entender o que é ser igreja para nós. Caso você queira participar, basta escanear esse código que está aparecendo aqui na sua tela e nós vamos te encaminhar para um grupo de conexão. E falando em códigos, caso você queira também contribuir conosco financeiramente para nos ajudar a avançar com essa missão, vão aparecer aqui espalhados pela tela alguns códigos de resposta rápida, tanto do Nubank quanto do PicPay, ou a nossa chave do Pix, caso você queira fazer uma doação, uma contribuição financeira. Faça de acordo com o seu coração, não tem pressão nenhuma, e aquilo que você se sentir à vontade, você pode fazer a sua doação, tá bom? Enfim, essa foi a nossa mensagem, essa é a nossa igreja. Seja bem-vindo, espero que você tenha aproveitado. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.